Você precisa de um teto. E eu, de uma mãe para minhas filhas. Foram essas palavras simples, ditas com voz calma e olhos cheios de bondade, que mudaram o rumo da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. O vento soprava quente, levantando a poeira da estrada, e o sol se escondia devagar atrás das montanhas. Eu estava ali, sozinha, com a alma cansada, as mãos vazias e o coração quase desistindo de acreditar em recomeço. O carro velho parou bem diante de mim. As portas rangiam, o motor tossia, mas de dentro vinha algo maior que o barulho. Vinha esperança. 4 meninas loirinhas olhavam pela janela, curiosas e serenas, como se já soubessem que eu estava prestes a cruzar o destino delas. O homem desceu devagar, chapéu nas mãos, e me olhou com respeito, não com piedade. Naquele instante o tempo parou. Eu não sabia o nome dele nem para onde ia, mas senti que Deus tinha acabado de me estender a mão. Às vezes o amor chega assim, num carro velho, numa estrada de terra, no meio do nada, e muda tudo sem fazer alarde. Hoje, tantos anos depois, eu ainda lembro cada detalhe daquele entardecer. O cheiro da terra seca, o gosto salgado das lágrimas, o barulho do motor velho cortando o silêncio. Eu estava cansada, com os pés feridos e a alma mais cansada ainda. Achei que o mundo tinha acabado para mim. Mas o destino, o destino, tem um jeito bonito de virar a página quando a gente acha que o livro já terminou. Meu nome é Rosa Maria dos Santos Moura. Tenho 68 anos. E essa é a história de como um gesto de bondade mudou tudo. Uma história de dor, coragem, fé e, acima de tudo, de amor. O tipo de amor que não nasce do sangue, mas da escolha. Do amor que constrói lares e cura feridas que o tempo sozinho não consegue sarar. Você sabe, às vezes, a vida coloca a gente de joelhos só para mostrar que ainda existe um motivo para se levantar. E quando eu achei que tudo tinha acabado, o destino colocou um homem e 4 meninas loirinhas no meu caminho. E ali começou o milagre. Antes de eu te contar essa história, eu te peço uma coisa: se inscreve aqui no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que, como você, acreditam que o amor ainda é capaz de mudar destinos. E me diz nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa estrada de emoção vai chegar. Ainda hoje, tantos anos depois, quando o sol começa a se esconder atrás das colinas e o vento sopra trazendo o cheiro da terra molhada, é como se eu voltasse àquele dia, aquele fim de tarde que mudou tudo. A poeira da estrada parecia dançar devagar, rodopiando no ar como se também tivesse pena de mim. Meus pés estavam rachados, cobertos de barro seco. Eu andava sem rumo, com uma trouxinha pequena nas mãos e um coração pesado no peito. Não tinha para onde ir, nem ninguém esperando por mim. Naquele instante eu era só mais uma alma cansada, tentando se convencer de que o mundo ainda podia ser bom. Tinha saído da fazenda da patroa na noite anterior. Fui expulsa sem poder juntar minhas coisas, sem ter tempo nem para me defender. Ladra, ela disse sem olhar nos meus olhos. Era assim que o preconceito se disfarçava naquela época, em palavras que cortavam mais fundo do que faca. Eu sabia que não tinha roubado nada, mas também sabia que, para uma mulher negra e sozinha, a verdade raramente era ouvida. Preferi sair com a cabeça erguida, mesmo que o chão parecesse me engolir. Caminhei por horas, ouvindo apenas o som do próprio choro misturado ao barulho dos grilos. A estrada de terra era longa e deserta. O sol queimava o rosto, mas o que ardia mesmo era o coração. Pensei em voltar para a Bahia, mas como? Nem dinheiro para o trem eu tinha. Foi quando ouvi um barulho diferente, o motor de um carro velho vindo ao longe. O som foi se aproximando, engasgado, como se o veículo também tivesse seus próprios ferimentos. Olhei para trás e vi uma caminhonete antiga, azul desbotada, subindo devagar a ladeira. Meu primeiro impulso foi me afastar. Aprendi desde cedo que mulher sozinha precisa desconfiar até da bondade. Mas aquele carro parou. E antes mesmo que eu pudesse dar um passo, vi 4 menininhas olhando para mim pela janela. Tão loirinhas, com os cabelos dourados pelo sol, que por um instante
achei que estivesse sonhando. A menor delas acenou com a mão curiosa. O homem que dirigia desceu, ajeitou o chapéu e me encarou com um olhar que misturava cansaço e ternura. "Tá tudo bem, moça?" E ele perguntou. A voz era firme, mas calma, daquelas que parecem vir de um lugar seguro. Demorei para responder. Tinha vergonha de contar que fui mandado embora sem nada, que andava há horas sem rumo. Contei o básico, tentando não chorar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, me observando com um respeito que eu não estava acostumada a receber. Então, falou devagar, como quem pesa cada palavra. "Você precisa de um teto. E eu, de uma mãe para minhas filhas." Foram essas palavras simples que quebraram o gelo ao redor do meu coração. Eu não sabia o nome dele, nem ele o meu. Mas naquela frase havia mais verdade do que em todas as promessas que eu já tinha ouvido. As meninas sorriam dentro do carro, curiosas e encantadas, enquanto o vento balançava os cabelos delas e o meu vestido gasto. Era como se o universo tivesse feito uma pausa para assistir àquela cena. Aceitei o convite sem pensar muito. Subi na carroceria, sentando ao lado das crianças. O carro velho arrancou com um solavanco, levantando poeira e lembranças. As meninas me observavam com aquele olhar puro de quem ainda não aprendeu a julgar. A mais velha, de uns 10 anos, parecia desconfiada. A mais nova cochilava encostada no ombro da irmã. Eu me sentia deslocada. Uma mulher negra vinda de longe, entrando de repente na vida de uma família branca e desconhecida. Mas havia algo em mim que dizia: "Fique, isso tem um propósito." Enquanto a estrada se desenrolava diante de nós, ele se apresentou. Antônio Moura, fazendeiro, viúvo, pai de 4 meninas. Contou que a esposa havia morrido há 2 anos e que desde então ninguém conseguia dar conta da casa e das filhas. Falava pouco, mas cada palavra tinha peso e sinceridade. Eu escutava em silêncio, tentando entender o que o destino estava aprontando dessa vez. Quando chegamos à fazenda, o céu já estava laranja. A casa era simples, mas havia algo acolhedor ali. O cheiro do café vinha da cozinha, misturado ao som distante de galinhas e vento nas árvores. As meninas desceram correndo e ele virou para mim. "Fique o tempo que quiser. Aqui ninguém precisa provar nada para merecer ficar." Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Naquela noite, deitada num quarto pequeno com uma cama de ferro e lençóis limpos, chorei baixinho. Pela primeira vez em muito tempo, chorei não por medo, mas por gratidão. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas algo me dizia que eu finalmente estava onde devia estar. O som do vento entrava pela janela e, por um instante, tudo pareceu em paz. O destino tem dessas ironias. Às vezes a gente perde tudo para ganhar exatamente o que precisava. E eu mal podia imaginar que aquele encontro à beira da estrada seria apenas o primeiro capítulo de uma história feita de amor, desafios e milagres pequenos. Na manhã seguinte, quando acordei, o galo já cantava lá fora e o cheiro do café se misturava ao da terra úmida. Por um instante demorei para lembrar onde estava. As cortinas finas balançavam com o vento e, pela janela, dava para ver o curral e o pomar cheio de laranjas. Eu estava mesmo ali, numa fazenda em Minas Gerais, acolhida por um homem que eu mal conhecia e por 4 meninas que ainda me olhavam como se eu fosse um mistério. Lavei o rosto, amarrei o lenço na cabeça e desci devagar, tentando entender qual seria o meu papel naquele novo lar. Antônio já estava na varanda, debruçado no parapeito, tomando café preto num copo de vidro. Cumprimentou-me com um aceno de cabeça e um sorriso discreto. "Dormiu bem?" perguntou. Respondi que sim, embora o corpo ainda doesse da caminhada e a alma carregasse o peso do que eu deixara para trás. Ele foi direto, sem rodeios. "Não quero que se sinta empregada aqui. Quero que as meninas tenham alguém que olhe por elas. Eu cuido da fazenda, mas elas precisam de cuidado, de carinho, de uma presença feminina que a casa perdeu." Concordei com um aceno, mas por dentro o medo ainda me acompanhava. Eu sabia o que as pessoas pensavam de uma mulher como eu, sozinha, negra, vivendo numa fazenda onde todos me olhariam com desconfiança. E não demorou para eu sentir isso na pele. No primeiro dia, quando fui até o armazém comprar farinha e sabão, ouvi cochichos.
É a nova moradora da fazenda do Moura. Dizem que o viúvo trouxe do nada. Risadinhas baixas e olhares enviesados me seguiram até o balcão. Respirei fundo. Aquilo não era novo para mim. O preconceito sempre vinha disfarçado de curiosidade. Voltei para casa, determinada a não deixar que aquilo me quebrasse. Quando entrei, encontrei as meninas tentando fazer o almoço. O arroz queimava. A panela de feijão fervia sem tampa. E o chão estava molhado de tanto que a menor brincava com a água. Sorri. Posso ajudar? Perguntei. As 4 pararam e me olharam como se não soubessem se podiam confiar. Laura, a mais velha de 10 anos, cruzou os braços. A gente consegue sozinha. A voz dela era firme, mas por trás da braveza havia medo. Aproximei-me devagar. Eu sei que conseguem, minha flor, mas se a gente fizer juntas, fica mais rápido e sobra tempo para brincar. Ela hesitou e então soltou um suspiro. Tá bom. Peguei a colher de pau e comecei a mexer o feijão, cantando baixinho uma canção que minha mãe cantava quando eu era menina lá na Bahia. As outras foram se aproximando, curiosas, tentando acompanhar a melodia. Em pouco tempo, o cheiro bom da comida se espalhou pela casa, e junto com ele, um fio de paz. À noite, enquanto lavava os pratos, Antônio passou pela cozinha e disse: As meninas não pararam de falar de você o dia todo. Sorri, surpresa. É mesmo? Ele assentiu. Faz tempo que não vejo elas rirem assim. Aquilo me tocou mais do que eu podia demonstrar. Senti que talvez eu tivesse um lugar ali. Nos dias seguintes, comecei a organizar a rotina. Ensinei as meninas a arrumar a mesa, dobrar as roupas, cuidar do jardim. Aos poucos, fomos nos entendendo. A menor, Elisa, vivia pendurada na minha saia. A do meio, Clara, adorava me ajudar a cozinhar. Helena era mais quieta, observadora. E Laura, embora ainda desconfiada, já não me evitava. Certa vez, a peguei me olhando de longe enquanto eu varria o terreiro. Quando nossos olhos se cruzaram, ela disfarçou. Mas eu vi o brilho. Aquele mesmo olhar que mistura curiosidade e saudade de mãe. Uma tarde, Dona Cândida, a vizinha fofoqueira, apareceu na porteira com um bolo nas mãos. Fingindo simpatia, comentou: Então é você que o Moura trouxe para dentro de casa? Corajoso, viu? Sorri com educação. Mas a pontada do preconceito veio como uma ferroada. A senhora sabe, Dona Cândida, coragem é o que mais a gente precisa para recomeçar. Ela ficou sem graça, murmurou algo e foi embora. Mais tarde, curiosamente, voltaria para pedir receita de bolo e se tornaria uma amiga. Com o passar das semanas, a casa foi se transformando. As meninas começaram a me chamar pelo nome, depois de tia. E um dia, sem perceber, a menor me chamou de mãe. Fiquei sem ar. Antônio ouviu e apenas sorriu de canto. Naquela noite, ele me agradeceu. Você devolveu o som de riso a esta casa. Deitada na cama, olhando o teto de madeira, pensei em tudo o que tinha acontecido. Ainda havia olhares de reprovação, cochichos na vila, dúvidas dentro de mim. Mas existia também um sentimento novo, a sensação de pertencimento. Pela primeira vez, eu não era apenas uma passageira na vida dos outros. Eu era parte de algo. E mal sabia eu que, enquanto aprendia a amar aquelas meninas como minhas, o destino já tramava um novo capítulo, um que colocaria à prova tudo o que eu acreditava sobre amor, fé e família. Com o passar dos meses, a rotina na fazenda foi tomando um novo ritmo. Era como se cada dia viesse trazendo um pedacinho de calma, reconstruindo aos poucos o que a dor havia destruído dentro de mim. As meninas já não me olhavam com a mesma desconfiança de antes. Cada uma, ao seu modo, começava a se aproximar, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Eu percebia que elas ainda tinham medo de se apegar, medo de serem deixadas outra vez. E talvez esse fosse o medo que nos unia. Laura, a mais velha, ainda era a mais difícil de conquistar. Inteligente e observadora, tinha o olhar atento de quem carrega responsabilidades demais para pouca idade. Às vezes eu a via lavando a louça ou penteando o cabelo das irmãs,
e pensava em como aquela menina tentava preencher o vazio deixado por uma mãe que partira cedo demais. Um dia, me aproximei devagar e disse: "Você não precisa cuidar de tudo sozinha, minha flor. Pode descansar um pouco." Ela fingiu que não ouviu, mas naquela noite deixou que eu trançasse seu cabelo antes de dormir. Foi a primeira trégua entre nós, silenciosa, mas cheia de significado. Helena, a segunda, era de uma doçura mansa, mas vivia no mundo dela. Gostava de se esconder no quintal para observar os passarinhos. Tinha olhos de quem sente tudo em silêncio. Eu a encontrei um dia sentada na sombra de uma mangueira, chorando baixinho. Sentei ao lado sem perguntar nada. Ficamos ali, quietas, dividindo o mesmo silêncio. Às vezes o amor começa assim, sem palavra nenhuma, só presença. Já Clara era um redemoinho, alegre, curiosa, falante. Vivia perguntando sobre minha terra, sobre o mar que ela nunca tinha visto. "Lá na Bahia tem siri de verdade, Rosa? Tem areia que brilha?" Eu ria. "Tem sim, minha flor. E quando a gente pisa nela, parece que o chão canta." Ela ouvia encantada, como se eu tivesse vindo de outro mundo. A pequena Elisa era o colo que eu não sabia que precisava, sempre grudada em mim, com aquele cheirinho de sabão e infância. Era ela quem me chamava de mãe quando esquecia, e depois disfarçava, envergonhada. Mas o coração não erra o nome de quem cuida. E eu sentia que a cada dia o amor se entranhava entre nós como raízes novas brotando em terra boa. Antônio observava tudo em silêncio. Trabalhava muito, mas sempre arrumava um jeito de aparecer na hora do jantar, com aquele jeito simples de quem fala pouco e sente muito. Às vezes, quando o dia terminava e as meninas já dormiam, ele ficava na varanda tomando café e me contava pequenas coisas sobre o passado. A fazenda era da minha família há gerações, mas o que me sobrou mesmo foram elas, dizia olhando para o horizonte. Eu ouvia e pensava em como o amor dele pelas filhas era o mesmo que eu começava a sentir, ainda que sem entender direito. Foi nessa época que comecei a perceber o quanto o preconceito ainda rondava o nosso lar. Bastava ir à cidade para notar os olhares atravessados. Uma mulher negra andando ao lado de um homem branco e suas 4 filhas loiras. Alguns fingiam gentileza, outros riam por trás. Mas o que mais doía eram os comentários sussurrados. "Deve estar se aproveitando dele." Ouvi uma vez no mercado e voltei para casa calada. Antônio notou meu semblante abatido, mas não perguntou. À noite, enquanto eu preparava o jantar, ele apenas disse: "Rosa, não ligue para o que dizem. Gente que nunca plantou amor não entende quando vê um florescer." Essas palavras ficaram em mim, e foi ali que entendi que o amor verdadeiro não precisa ser explicado. Ele se prova no silêncio, nos gestos, no cuidado de cada dia. A fazenda começou a mudar. O jardim floresceu de novo, as paredes ganharam cor e as meninas, riso. Até os bichos pareciam mais tranquilos. Era como se o lar tivesse voltado a respirar. Com o tempo, o respeito entre mim e Antônio se transformou em algo mais. Começou com olhares demorados, conversas curtas demais para dizer tudo o que sentíamos. Uma noite, quando a chuva caiu forte e a luz apagou, ele acendeu uma lamparina e ficou ali, sentado perto de mim, em silêncio. A luz tremia e desenhava o contorno do rosto dele. "Sabe, Rosa, tem coisa que a gente não escolhe, só acontece." Eu entendi o que ele queria dizer, mas não respondi. Apenas sorri. A partir daquele dia, os gestos mudaram. Ele começou a se preocupar se eu já tinha comido, se eu não estava cansada. As meninas, sem perceber, começaram a nos ver como um só. O pai que voltava a sorrir e a mulher que devolvia o lar ao coração de todos. Certa manhã, enquanto varria o quintal, Laura me chamou. "Rosa", disse ela com o olhar firme, "você vai embora algum dia?" Aquilo me pegou desprevenida. Parei, respirei fundo e respondi: "Não, minha flor. Agora eu tenho raízes aqui." Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois correu e me abraçou. Foi a primeira vez que ela se permitiu me chamar de mãe. E naquele abraço, eu entendi que a família não nasce do sangue, nasce da escolha. E foi justamente quando a vida parecia ter encontrado o compasso certo
que o destino decidiu me testar outra vez. A vida na fazenda seguia num compasso tranquilo, desses que a gente aprende a agradecer em silêncio. As meninas cresciam fortes, saudáveis e cheias de sonhos. Antônio parecia mais leve, e eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia completa. Já não havia a sombra do medo me acompanhando. A casa cheirava a pão fresco. As tardes eram cheias de risadas, e o pôr do sol parecia se demorar um pouco mais, como se também quisesse ficar conosco. Eu achava que finalmente a tempestade tinha passado. Mas a vida tem um jeito curioso de testar aquilo que a gente acredita ser inabalável. Era uma manhã comum quando tudo começou a mudar. Eu estava na varanda costurando o vestido novo de Laura, quando vi uma mulher se aproximando pela estrada. Caminhava com passos firmes, o cabelo preso num coque apertado, a roupa clara, mas o olhar, era pesado, como quem trazia um passado difícil nas mãos. Quando ela chegou perto, parou diante de mim e disse: "Você deve ser a Rosa." Respondi com um sorriso educado, sem entender direito. Ela então se apresentou. "Sou Clarice, a mãe das meninas." Por um instante o chão pareceu sumir. Eu só consegui pensar em Laura, Helena, Clara e Elisa. Aquelas 4 crianças que eu embalava, cuidava, ensinava e amava, como se tivessem nascido de mim. O nome mãe parecia um título que de repente me escapava pelos dedos. Chamei Antônio, e quando ele apareceu, o rosto dele empalideceu. Ficou sem fala por alguns segundos, depois disse apenas: "Clarice, não esperava mais te ver." As meninas ficaram confusas. Laura, sempre mais racional, foi a primeira a perguntar: "Pai, é verdade? Ela é nossa mãe?" Antônio respirou fundo, confirmou com um gesto, e o silêncio que se seguiu foi um dos mais longos da minha vida. Clarice as observava com lágrimas nos olhos, tentando se aproximar. Mas as crianças recuavam, tímidas, com medo. Não por maldade, mas porque o amor delas já tinha outro rosto. Nos dias que seguiram, Clarice passou a visitar a fazenda. Dizia que queria se reaproximar das filhas, recuperar o tempo perdido. No começo eu tentei entender. Ninguém pode apagar o laço entre mãe e filha. Mas logo percebi que ela não queria só o convívio. Queria a guarda. "Você sabe que o certo é elas voltarem para mim." Disse num tom que soava mais como acusação do que como apelo. Antônio tentou conversar, explicar que as meninas estavam bem, felizes, estudando. Mas ela não ouvia. Parecia movida por uma mistura de arrependimento e orgulho. Foi então que começaram os comentários maldosos pela cidade. Gente dizendo que eu tinha tomado o lugar de outra mulher, que uma estrangeira, era assim que me chamavam por ser da Bahia, não tinha direito de criar filhas que não eram suas, e o preconceito que antes sussurrava nas esquinas ganhou voz alta. Lembro de uma tarde em que fui à feira, e uma mulher murmurou perto de mim: "Essa é a Rosa, a que se meteu na vida do Moura." Senti o rosto queimar, mas não disse nada. O silêncio, às vezes, é o escudo dos que sabem que o amor fala mais alto. Clarice decidiu entrar na justiça. O processo pela guarda começou. Eu nunca tinha pisado num tribunal, mas me vi sentada num banco frio, vendo homens de terno decidirem sobre a minha vida e o destino daquelas meninas. Elas também estavam lá, abraçadas a Antônio. E quando a mais velha, Laura, se levantou e pediu para falar, ninguém conseguiu impedir. Com a voz firme, disse ao juiz: "A gente não quer perder ninguém, mas a nossa mãe é quem ficou. É quem ficou quando a gente chorava. Quem ensinou a gente a ser forte." As palavras dela ecoaram na sala como uma oração. Clarice chorou. Eu também. Naquele momento, não havia vencedores nem vencidos. Apenas corações tentando encontrar um lugar para caber tanta dor e tanto amor ao mesmo tempo. O juiz, sensibilizado, decidiu que a guarda permaneceria com Antônio. E eu, mesmo sem papéis ou sobrenome igual, continuei sendo mãe. Clarice se despediu com um abraço trêmulo e, antes de ir, me disse algo que guardo até hoje: "Elas têm sorte de ter encontrado você." Depois disso, a vida foi voltando ao seu ritmo, mas nada era exatamente igual. As meninas ficaram mais unidas, mais conscientes do amor que nos ligava. Antônio,
que sempre foi um homem de poucas palavras, uma noite me olhou e disse: "Você lutou por elas como se fossem suas, e para mim sempre foram." Eu não soube o que responder. Apenas encostei a cabeça no ombro dele, ouvindo o som dos grilos e do vento. O tempo passou, e Clarice nunca mais voltou. Mandava cartas, às vezes, desejando felicidades. Eu lia com serenidade, sem mágoa. Aprendi que o perdão é o remédio que cura o que o passado insiste em ferir. E, de certa forma, eu era grata a ela. Se não fosse pelo abandono, eu nunca teria conhecido aquelas 4 meninas que me ensinaram o significado da palavra lar. Na fazenda, o sol voltou a brilhar com mais força, e enquanto a vida se ajeitava de novo, eu mal podia imaginar que um novo capítulo estava prestes a nascer, um que selaria de vez a nossa história e mostraria que o amor, quando é verdadeiro, sempre dá um jeito de florescer outra vez, depois do julgamento. Eu achei que o pior já tinha passado, mas a verdade é que quando a gente vive um amor que desafia o destino, a batalha nunca é apenas contra o que vem de fora. É também contra o medo que insiste em morar dentro da gente. Mesmo depois da decisão do juiz, eu não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, lembrava daquelas horas no tribunal, do olhar das meninas, do tremor nas mãos de Antônio. Foi ali que entendi. Família é uma escolha diária, e nem sempre ela é fácil. As semanas seguintes foram de reconstrução. A fazenda parecia respirar aliviada, mas ainda havia feridas abertas. Laura, a mais velha, começou a ter pesadelos. Às vezes acordava no meio da noite chamando por mim. Eu ia até o quarto, sentava na beirada da cama e ficava passando a mão em seus cabelos até ela adormecer de novo. Certa vez ela perguntou baixinho: "E se ela voltar, Rosa? Se ela quiser levar a gente de novo?" Eu olhei nos olhos dela e respondi: "O amor não se leva, minha flor. Ele fica onde é plantado." Antônio tentava disfarçar o cansaço, mas eu percebia o peso que ele carregava. Passava horas no campo, cuidando dos animais, verificando cercas, calado. À noite, quando voltava, o silêncio dele dizia mais que qualquer palavra. Foi numa dessas noites que ele me chamou na varanda e, olhando para o horizonte, disse: "Rosa, você segurou essa casa quando tudo ameaçava cair. Eu devo a você mais do que posso dizer." Eu apenas sorri. "Não me deve nada, Antônio. A gente só luta de verdade quando ama. Mas a vida, às vezes, gosta de testar o que a gente diz." E a prova veio quando começaram os boatos de que Clarice iria recorrer da decisão. O coração disparou. As meninas ouviram comentários na cidade e voltaram assustadas. Clara, que sempre foi a mais falante, ficou em silêncio por dias. Helena chorava escondida e Elisa não desgrudava de mim nem por um instante. Foi aí que eu entendi que não bastava amar. Era preciso mostrar para elas que aquele lar era indestrutível. Organizei uma noite especial. Fiz bolo de fubá, arrumei a mesa com flores e preparei o prato favorito de cada uma. Quando Antônio chegou do campo, encontrou a casa cheia de velas e cheiro de comida boa. Sentamos todos à mesa e eu falei: "Essa casa é feita de amor, e o amor da gente ninguém tira. A gente pode perder o chão, mas enquanto tiver uns aos outros, sempre vai existir um lar." As meninas choraram, e Antônio, emocionado, segurou minha mão por baixo da mesa. Foi a primeira vez que ele fez isso na frente delas, e ninguém estranhou. Era como se naquele gesto ele dissesse o que todos já sabiam: eu fazia parte daquela família. O tempo seguiu e, aos poucos, a tranquilidade voltou. Clarice nunca mais recorreu. Dizem que foi morar longe e que se casou de novo. Eu não senti alívio, mas gratidão. Talvez ela tivesse finalmente encontrado o que buscava. O nosso lar, por outro lado, florescia. As meninas voltaram a estudar e eu comecei a me envolver mais com a comunidade, ensinando costura para as mulheres da região, ajudando a organizar as festas da igreja. E foi ali que percebi como o olhar das pessoas sobre mim começava a mudar. No começo, ainda havia cochichos. Sempre há. Mas com o tempo, o respeito se impôs. As pessoas passaram a ver em mim não a forasteira, mas a mulher que ajudou uma família a se reerguer. Dona Cândida, que antes mal me cumprimentava, um dia chegou na porta com uma cesta de frutas e disse:
Rosa, eu nunca vi tanta coragem junta numa pessoa só. Sorri e respondi: coragem. Minha vizinha é só o outro nome do amor. Ela riu e naquele dia eu soube que tinha vencido mais uma batalha, a de ser vista. Com as meninas crescendo, vieram novos desafios. Adolescência, descobertas, opiniões. Às vezes a casa parecia pequena demais para tanto sentimento. Mas mesmo nas brigas e nos silêncios, havia carinho. Laura se tornou minha confidente. Helena, a sonhadora. Clara, o furacão. E Elisa. Elisa era o elo que unia todas nós. Cada uma me ensinava algo sobre ser mãe, sobre ser mulher, sobre ser forte. E foi no meio dessa nova fase que algo mudou entre mim e Antônio. Não foi repentino nem cinematográfico, foi real. Um dia ele chegou cansado, coberto de poeira e disse: Rosa, não sei mais o que seria da minha vida sem você aqui. Eu fiquei sem palavras. Só consegui sorrir. Ele segurou minhas mãos e, com o mesmo olhar sereno de tantos anos atrás, completou: acho que está na hora de deixar o destino descansar. A gente já lutou demais para não chamar isso de amor. Naquela noite, entendi que a batalha pela família não se vence com gritos nem com vitórias judiciais. Ela se vence nos dias silenciosos, nos pequenos gestos, nas vezes em que a gente escolhe ficar. E foi essa escolha, ficar, que selou o que viria a seguir. O recomeço, o casamento e o nascimento de uma nova geração que traria ainda mais luz à nossa história. Eu nunca fui mulher de sonhar com vestido branco ou festa de igreja. A vida me ensinou cedo que o amor verdadeiro não precisa de plateia. Ele se prova no silêncio, nos dias difíceis, nos gestos que ninguém vê. Mas naquela tarde, quando Antônio se aproximou de mim com as mãos trêmulas e um olhar que misturava medo e ternura, senti que Deus estava me entregando um presente que eu nunca teria ousado pedir. Ele se sentou ao meu lado na varanda, o sol já se escondendo atrás das montanhas, e falou baixinho: Rosa, acho que está na hora da gente dar um nome para tudo isso que a gente construiu junto. Demorei alguns segundos para entender. Olhei para ele meio rindo, meio chorando. Nome para quê, homem? Perguntei, fingindo não saber. Ele coçou a barba sem jeito e respondeu: para esse amor, para essa família, para essa vida que já é nossa há muito tempo, mas que eu quero que seja de verdade, diante de Deus e de todo mundo. O coração disparou. Eu fiquei em silêncio, tentando segurar as lágrimas. Depois de tudo o que a gente passou, a desconfiança, o preconceito, as batalhas, ele ainda me via como uma bênção, não um fardo. Você tem certeza, Antônio? Ele sorriu. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. O casamento foi simples, do jeito que a gente era. O altar foi montado no jardim da fazenda, entre roseiras e pés de jabuticaba. As meninas ajudaram a enfeitar com flores e fitas coloridas. Laura fez o buquê, Helena cuidou das músicas, Clara insistiu para colocar luzinhas nos galhos e Elisa não desgrudou de mim um segundo. Eu vesti um vestido azul claro que costurei com as próprias mãos. Não era novo, mas era meu. Quando cheguei à varanda com o coração batendo apressado, vi Antônio parado de terno claro, o chapéu na mão e os olhos marejados. Os vizinhos, que antes cochichavam pelas costas, agora estavam lá, sorrindo, batendo palma, abençoados pelo tempo que provou que a língua dos outros duvidava. Dona Cândida, a mesma que um dia me olhou com desconfiança, chorava na primeira fileira. E quando o padre perguntou se eu aceitava, a voz saiu firme, mas com um nó na garganta. Aceito sim, porque foi o amor que me escolheu primeiro. Naquele momento, eu senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Era como se todas as dores do passado tivessem sido lavadas pelo vento. As meninas correram para me abraçar e Antônio sussurrou no meu ouvido: agora você é oficialmente minha força. E eu respondi: e você, o meu lar. Os dias seguintes foram de pura harmonia. A fazenda parecia florescer junto conosco. As manhãs vinham com cheiro de café fresco e riso de criança. O amor, aquele amor simples e maduro, se espalhava pelos cantos da casa
como o sol atravessando as janelas. Antônio, que sempre foi reservado, começou a sorrir mais. Me ajudava na cozinha, fazia questão de cuidar do jardim comigo. Às vezes parava no meio do trabalho só para me observar de longe, com aquele olhar de quem sabe que já tem tudo o que precisa. Foi nessa época que descobri que estava grávida. Eu já tinha mais de 30 anos e, confesso, o medo veio antes da alegria. O médico sorriu e disse: "São 2, dona Rosa, um menino e uma menina." Saí do consultório sem chão. 2 gêmeos. A vida me abençoava de novo. Como se dissesse: "Você cuidou das filhas que o destino te deu. Agora cuide dos filhos que o amor te trouxe." Quando contei a Antônio, ele ficou mudo por alguns segundos. Depois se ajoelhou e encostou a testa na minha barriga. "Obrigado, meu Deus", murmurou com lágrimas nos olhos. As meninas vibraram de alegria, prometendo que ajudariam a cuidar dos irmãos. E assim, a nossa casa se encheu de ainda mais risadas, de mais amor, de mais vida. Os meses da gravidez foram cheios de cuidado e esperança. Antônio me tratava como uma rainha. Dizia que cada passo meu era um milagre em movimento. Às vezes eu o via parado na varanda, olhando o entardecer, e sabia que ele estava conversando com Deus, agradecendo. Quando os gêmeos nasceram, numa madrugada de chuva mansa, senti que o mundo parava por um instante para nos abençoar. Miguel e Mariana chegaram saudáveis, lindos, com aquele cheirinho de começo. Naquele momento, cercada por Antônio e pelas meninas, entendi que o amor não tem fronteiras nem rótulos. Eu, uma mulher que um dia chorou sozinha à beira da estrada, agora segurava nos braços 2 filhos que simbolizavam tudo o que eu havia aprendido. Que o amor escolhido é tão sagrado quanto o amor de sangue. Com o tempo, os gêmeos cresceram correndo pelos mesmos campos onde um dia eu caminhei perdida. E toda vez que eu os via brincar com as irmãs, lembrava da frase que mudou a minha vida: "Você precisa de um teto, e eu, de uma mãe para minhas filhas." Mal sabia eu que aquele homem com o coração bom e o sorriso tímido também seria o pai dos meus filhos, mas o tempo, com sua sabedoria, ainda guardava mais lições. Porque o amor, mesmo quando floresce, ainda precisa aprender a resistir às tempestades que a vida insiste em mandar. Os anos que se seguiram foram como um campo fértil depois da chuva. Tudo florescia. A fazenda, que antes parecia cansada, ganhou vida nova. As árvores voltaram a dar frutos. O gado se multiplicou, e até o rio, que há tempos corria fraco, parecia mais cheio. Antônio dizia que era obra de Deus, mas no fundo eu sabia. Era o reflexo da paz que finalmente morava dentro da gente. O lar tem um jeito curioso de influenciar tudo ao redor. Quando há amor, até o vento sopra mais leve. Os gêmeos, Miguel e Mariana, cresceram fortes e sapecas. Tinham a energia de quem nasceu do amor verdadeiro. Miguel puxou o jeito calado do pai, mas os olhos eram meus, atentos, curiosos, cheios de alma. Mariana, por outro lado, era uma explosão de vida. Ria por qualquer coisa, falava pelos cotovelos e vivia inventando histórias. Antônio vivia dizendo que ela era o retrato da mãe, teimosa, valente e cheia de fé. Eu fingia me ofender, mas sabia que ele falava com orgulho. As meninas mais velhas, já adolescentes, também trilhavam seus próprios caminhos. Laura se tornara uma moça responsável, sempre pronta para ajudar. Helena se dedicava aos estudos com uma vontade que me emocionava. Dizia que queria ser enfermeira para cuidar das pessoas como eu cuidava delas. Clara, com seu espírito livre, sonhava em conhecer o mundo. E Elisa, a mais nova das 4, tinha um dom para pintura. Vivia com as mãos manchadas de tinta. A casa era um turbilhão de vozes, risadas e planos. Às vezes eu parava na varanda ao entardecer e só observava. Aquele barulho bonito da vida acontecendo. Antônio continuava trabalhando duro, mas agora tinha algo diferente no olhar. Um brilho tranquilo, o olhar de quem já não carrega solidão. Às vezes ele me chamava para andar com ele pelos campos, só para mostrar o pasto verde ou o novo bezerro que tinha nascido. Rosa, ele dizia,
Nunca pensei que fosse ver tanta fartura outra vez. Você trouxe sorte para essa terra? Eu sorria e respondia: sorte não, Antônio. Foi amor mesmo. Ele ria, me abraçava pelos ombros e completava: então que nunca falte amor, minha Rosa. E de fato o amor se multiplicava em cada canto. A comunidade ao redor da fazenda começou a mudar também. As pessoas passaram a me procurar, queriam conselhos, ajuda, às vezes só um ouvido para desabafar. Eu ouvia e fazia o que podia. Comecei a ensinar costura para as moças mais jovens, aquelas que, como eu, um dia vinham do nada, cheias de medo e esperança. Dizia a elas: o que Deus tem para você, ninguém tira. O amor certo encontra o caminho mesmo pelas estradas mais difíceis. Muitas choravam, e eu entendia, porque já tinha chorado igual. Foi nessa fase que o respeito que antes me faltava começou a florescer também nos olhos dos outros. O mesmo povo que cochichava agora batia na minha porta pedindo bênção, conselho, receita de bolo. Eu nunca precisei dizer eu venci. A vida dizia por mim. Com cada flor que brotava no jardim, com cada riso das crianças, com cada manhã que começava em paz, à noite, quando a casa silenciava e só se ouvia o canto dos grilos, eu olhava para Antônio e sentia uma gratidão imensa. O tempo tinha nos transformado. Ele, que um dia me ofereceu abrigo, agora era meu porto seguro. E eu, que cheguei ali sem nada, agora tinha tudo. Não em ouro, mas em amor, em memórias, em histórias. Às vezes eu o pegava olhando para mim com aquele mesmo olhar de tantos anos atrás, o da estrada, e ele dizia: ainda bem que parei aquele carro naquele dia. E eu, rindo, respondia: ainda bem que parei para aceitar, mas nem tudo eram flores. A prosperidade trouxe também novas preocupações. As meninas queriam estudar fora, seguir seus caminhos. Antônio, mesmo orgulhoso, sentia o coração apertado. A casa vai ficar grande demais sem elas, ele dizia. E eu respondia: elas vão levar um pedaço da gente, mas também deixar um pouco de nós onde forem. Quando Laura passou no concurso para professora e foi morar na cidade vizinha, choramos juntos, de alegria e saudade. Helena logo seguiu o mesmo caminho estudando enfermagem. Clara casou-se jovem e Elisa, sempre sonhadora, foi para a capital estudar arte. Cada despedida parecia arrancar um pedaço de mim, mas também me enchia de orgulho. E os gêmeos, crescendo ligeiro, viravam o novo centro do lar. Eles corriam pelo quintal, brincavam com os cães, e Antônio, já com o cabelo todo branco, ria como menino. Esses dois são a prova viva de que Deus capricha quando quer. Eu olhava para eles e pensava que talvez fosse isso mesmo. Deus não me tirou, ele me reposicionou. E assim o tempo seguiu. A fazenda florescia. Os filhos seguiam seus rumos, e eu aprendia todos os dias que amor e trabalho são sementes da mesma árvore. Mas lá no fundo, eu já sentia que o destino ainda guardava mais um presente, não de ouro nem de riqueza, mas de sentido. Porque o verdadeiro tesouro da vida não é o que a gente conquista, é o que a gente constrói junto. O tempo é um artista silencioso. Ele vai moldando a vida da gente sem pedir licença, esculpindo rugas, mas também sabedoria. Quando percebi, as meninas já não eram mais aquelas criaturinhas de tranças e joelhos ralados. Eram mulheres feitas, firmes, com sonhos próprios. Laura, agora professora, vinha nos visitar todo fim de mês. Trazia livros, histórias de alunos e, sempre que podia, uns presentinhos para os irmãos mais novos. Helena, enfermeira, cuidava dos outros com a mesma doçura com que cuidava de mim. Clara, mãe de 3, enchia a casa de gargalhadas quando aparecia com as crianças correndo pelo terreiro. E Elisa, a artista, mandava cartas coloridas da capital, com desenhos que pareciam retratar o coração. Miguel e Mariana, os gêmeos, cresceram rápido demais. Ele puxou o senso de responsabilidade do pai e o gosto pela terra. Já ela herdou o meu temperamento forte e o amor pelas palavras. Às vezes eu a pegava escrevendo no caderno e perguntava o que era. Mariana sorria e dizia: um dia eu conto, mãe. Antônio dizia que ela tinha alma de poeta. E tinha mesmo.
O brilho nos olhos dela lembrava o meu nos dias em que ainda acreditava que o impossível podia acontecer. A fazenda prosperava, o trabalho de todos dava frutos e já não faltava nada. Mas no fundo, eu sabia que o verdadeiro milagre não era o dinheiro nem a colheita farta. Era o laço que nos unia, que resistira a todas as tempestades. Às vezes, nas tardes de sábado, quando o sol se punha e o vento passava entre as árvores, eu e Antônio sentávamos na varanda só para olhar a vida passar. Ele pegava minha mão, olhava para o horizonte e dizia: Rosa, eu já vivi o suficiente para saber que o amor é o único bem que a gente leva. O tempo deixou marcas em nós, mas também nos aproximou ainda mais. Ele já não tinha o mesmo vigor de antes, mas o olhar continuava o mesmo. Firme, sereno, cheio de gratidão. Eu também mudara. Os cabelos grisalhos começaram a aparecer, mas não me incomodavam. Eram medalhas do tempo, lembranças de tudo o que enfrentei. E, sabe, eu nunca me senti mais bonita. Havia em mim uma leveza que não cabia na juventude. A leveza de quem finalmente se encontrou. Com o passar dos anos, as filhas começaram a trazer os netos. A casa, que um dia foi silêncio e solidão, agora era pura vida. Crianças correndo pelo quintal, cheiro de bolo saindo do forno e Antônio ensinando os pequenos a andar a cavalo, rindo como um menino. Eu ficava só observando, sentada na cadeira de balanço e pensava: Deus me deu mais do que eu pedi. Me deu o privilégio de ver o amor florescer por gerações. E foi nessa fase que o reconhecimento veio de forma inesperada. A prefeitura da cidade organizou uma homenagem aos moradores antigos da região. Convidaram a mim e a Antônio. Quando subimos ao palco, aplaudidos de pé, eu quase não contive as lágrimas. O prefeito, com a voz embargada, disse: Essa é a dona Rosa Moura, mulher de coragem e coração imenso. Uma verdadeira mãe para todos nós. As pessoas se levantaram, bateram palmas, e por um instante eu senti o peso de cada escolha, cada lágrima, cada renúncia. Tudo valeu a pena, mas o tempo, generoso e cruel ao mesmo tempo, começou a cobrar o seu preço. Antônio adoeceu primeiro. Nada grave no início. Um cansaço aqui, uma dor ali. Ele não reclamava, dizia que era coisa da idade. Mas eu conhecia aquele homem como conheço o som do vento na janela. Sabia quando algo não estava bem. Passei a cuidar dele com a mesma dedicação com que ele cuidou de mim todos aqueles anos. Agora é minha vez de ser o seu abrigo, eu dizia. E ele sorria. Você sempre foi, Rosa, desde aquele dia na estrada. Houve dias difíceis, sim. Noites de oração, de medo, de incerteza. Mas também houve ternura. Antônio, mesmo fraco, ainda fazia questão de me perguntar toda manhã: O café tá do jeitinho que você gosta? E quando eu dizia que sim, ele fechava os olhos e sorria. Aquele sorriso era meu alicerce. E então, numa manhã calma, o sol entrando devagar pela janela, ele partiu. Sem dor, sem alarde, só com a paz de quem cumpriu sua missão. Fiquei olhando para ele, com lágrimas caindo silenciosas, e agradeci. Agradeci por ter parado aquele carro na estrada, por ter me enxergado quando ninguém mais via, por ter me dado um lar, uma família, uma história. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não tristes, porque no fundo ele nunca se foi de verdade. Estava em cada canto da casa, em cada risada dos netos, em cada amanhecer sobre a fazenda. E foi ali, entre a saudade e a gratidão, que percebi: o verdadeiro legado que a gente deixa não é o que constrói com as mãos, mas o que semeia com o coração. Depois que Antônio partiu, o tempo pareceu desacelerar. A casa continuava cheia, as visitas eram constantes, mas havia momentos em que o silêncio me abraçava, de um jeito que só quem amou de verdade entende. Às vezes eu sentava na varanda, olhando o pôr do sol se esconder atrás das montanhas, e sentia como se ele ainda estivesse ali, do meu lado, me observando com aquele mesmo olhar sereno. O vento soprava, e de alguma forma que só o coração compreende, eu sabia: o amor não morre, ele só muda de lugar. No começo, a saudade doía como uma ferida aberta. Eu acordava e olhava para o outro lado da cama,
esperando ver o chapéu dele pendurado na cadeira, o café quente sobre a mesa, o som dos passos pesados pelo corredor. E quando percebia que tudo aquilo agora era lembrança, um nó se formava na garganta. Mas o tempo, esse velho amigo, foi me ensinando a transformar dor em saudade mansa. Aprendi que a ausência também é uma forma de presença, mais silenciosa, mas igualmente real. As meninas e os gêmeos se revezavam para me visitar. Laura nunca deixava passar um domingo sem aparecer com flores frescas. Helena cuidava de mim com o zelo de uma enfermeira e o amor de filha. Clara, sempre barulhenta, trazia alegria com os netos correndo pela casa. Elisa pintou um quadro enorme da fazenda e me deu de presente. Para você nunca esquecer que aqui é o seu mundo, disse ela. E Miguel e Mariana, meus caçulas, eram o espelho vivo do amor que me uniu a Antônio. Miguel assumiu a fazenda com responsabilidade e doçura. Herdou o jeito calmo do pai e a coragem que eu tanto admirei em Antônio. Às vezes, quando ele me ajudava a caminhar pelo terreiro, eu via nos gestos dele o mesmo cuidado que um dia recebi. Mariana, por outro lado, foi estudar letras como sempre sonhou. Escreveu um livro contando nossa história. O meu nome nas páginas, o nosso amor nas entrelinhas. Quando li a dedicatória, chorei. Para minha mãe que me ensinou que amor é verbo e fé é raiz. A fazenda continuava florescendo, mas o que mais me encantava era ver como o amor deixava marcas nos outros. As meninas passaram a criar suas famílias com o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma paciência que aprenderam ali. Cada uma à sua maneira espalhava um pouco do que viveu conosco. E isso para mim era a verdadeira herança. Com a idade aprendi a viver mais devagar. O corpo já não acompanhava o ritmo da mente, mas a alma. A alma continuava inquieta, viva, grata. Passei a valorizar as pequenas coisas. O cheiro do café de manhã, o barulho da chuva no telhado, o riso dos netos, o abraço das filhas. Descobri que felicidade não é euforia, é paz. E que a vida não se mede pelo que a gente tem, mas pelo que a gente compartilha. Um dia, Laura me perguntou: Mãe, a senhora não sente falta de tudo o que passou? De quando era mais jovem? Sorri. Sinto sim. Mas sabe o que é bonito, minha filha? É perceber que tudo o que eu vivi, o bom e o ruim, me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Ela segurou minha mão e ficou em silêncio, com os olhos marejados. Às vezes eu ainda ouço os comentários das pessoas mais novas, dizendo que o tempo é cruel, que envelhecer é triste. Eu discordo. Envelhecer é privilégio. É ver a colheita dos frutos que a gente plantou com tanto esforço. É olhar para trás e perceber que cada cicatriz conta uma história. E cada lágrima serviu para regar o jardim do que somos hoje. O tempo não me tirou nada. Ele me devolveu tudo com mais sentido. Numa tarde, sentei sozinha no mesmo lugar onde, tantos anos atrás, vi Antônio parar aquele carro velho na estrada. Fechei os olhos e pude ouvir o motor, o som das risadas das meninas, o vento batendo no rosto. Aquele momento voltou inteiro, vivo, pulsante. E eu entendi. O destino nunca errou comigo. Ele só esperou a hora certa de me mostrar o que era o verdadeiro amor. Hoje, aos 68 anos, cercada pelos meus filhos e netos, posso dizer que vivi uma vida inteira dentro de uma promessa simples. Você precisa de um teto. E eu, de uma mãe para minhas filhas. Aquela frase mudou tudo. E se há algo que aprendi, é que às vezes o amor não chega com fogos de artifício. Ele chega num carro velho, numa estrada de terra, disfarçado de acaso. O sentido da vida, acho que é esse: amar até o fim, cuidar mesmo quando dói, permanecer mesmo quando tudo diz para ir embora. E entender que o lar verdadeiro não é feito de paredes, mas de pessoas que nos amam de volta. Hoje, o som mais bonito que enche a casa é o das risadas dos meus netos. Eles correm pelo quintal como passarinhos livres, sem saber que cada pedacinho dessa fazenda carrega um pedaço da minha história. Às vezes me escondo atrás da cortina só para observar. Mariana, minha filha, sempre diz: Mãe, a senhora tem um olhar que parece conversar com o tempo. Talvez ela esteja certa.
é que quando olho para esses pequenos correndo por entre as árvores, vejo o reflexo de tudo o que vivi, as dores, as lutas, as bênçãos. Cada sorriso deles é uma lembrança de que o amor venceu. As tardes aqui continuam douradas com o mesmo pôr do sol que um dia iluminou o rosto de Antônio. O balanço na varanda ainda range, o cheiro de café ainda se espalha pela casa, e eu sigo aqui, com a alma tranquila. As filhas estão espalhadas pelo mundo, mas todas voltam para cá quando o coração pede descanso. A fazenda virou o ponto de encontro da nossa história. Às vezes elas trazem os maridos, os filhos, os amigos, e a casa, que já foi abrigo de dor, se transforma em festa. Outro dia, uma das netas mais novas, a Sofia, me perguntou: Vó, como o senhor conheceu o vô Antônio? Sorri, olhei para o alpendre e vi o pôr do sol refletindo nas telhas. Ah, minha filha, essa história começa numa estrada de terra, num dia em que eu pensei que minha vida tinha acabado. Ela arregalou os olhos e se sentou no meu colo. Conta, vó! E assim começou tudo outra vez. Contei a ela sobre a Bahia, sobre o trabalho na fazenda, sobre o dia em que fui expulsa injustamente. Contei do medo, da solidão e do momento em que um carro velho parou diante de mim, levantando poeira e esperança. Quando repeti as palavras que mudaram tudo: Você precisa de um teto, e eu de uma mãe para minhas filhas. Sofia apertou minhas mãos e disse: Ele foi um anjo, né, vó? Eu ri com o coração cheio. Foi sim, um anjo de chapéu e mãos calejadas. Enquanto contava, os outros netos foram se aproximando, sentando ao meu redor. Pareciam encantados com a ideia de que um simples encontro podia mudar uma vida inteira. E talvez esse seja o maior ensinamento que eu possa deixar. A gente nunca sabe quando o destino vai cruzar o nosso caminho, mas quando ele cruza, é para sempre. Depois que terminei de contar, Miguel apareceu na varanda com o mesmo jeito do pai, aquele andar calmo e o olhar firme. Falando do vô outra vez, mãe? Sorri. Falando do amor, meu filho, porque amor assim não se cala. Ele se aproximou, me beijou na testa e ficou um tempo ali, olhando o horizonte comigo. Sabe, mãe, disse ele, eu sempre quis amar como o pai amou a senhora. Meus olhos se encheram de lágrimas. E vai, meu filho, porque o amor não é para quem tem sorte, é para quem tem coragem. Hoje, cada canto dessa fazenda tem uma história. O pé de manga que plantamos juntos quando os gêmeos nasceram agora cobre metade do quintal. O velho carro de Antônio ainda está guardado no galpão, enferrujado, mas intacto. Às vezes eu passo a mão no capô e sinto como se o tempo voltasse. É como se o próprio destino tivesse deixado ali um lembrete. Foi ali que tudo começou. O preconceito que um dia tentou me ferir, há muito tempo perdeu força. Hoje as pessoas me chamam de Dona Rosa da Fazenda Moura, com respeito e carinho. Às vezes mulheres mais jovens me procuram, pedindo conselho. Eu as recebo na varanda, sirvo café e digo: nunca duvide do amor que você merece. Às vezes ele vem de onde a gente menos espera. Elas sorriem e eu vejo em cada uma delas um pedaço da rosa que um dia chorou à beira da estrada. As noites são tranquilas. Gosto de sentar sozinha depois que todos dormem, olhando o céu estrelado. É nesses momentos que converso com Deus e com Antônio. Digo a ele que está tudo bem, que a família continua crescendo, que o amor que a gente plantou virou floresta. E de vez em quando sinto um vento leve passar pelo rosto. E sei que é ele me respondendo, dizendo que também sente saudade. Hoje, entendo que a vida é feita de ciclos. Eu fui filha, fui empregada, fui rejeitada, fui acolhida, fui mãe, esposa e agora sou avó. Em cada papel, deixei um pedaço de mim, mas o que ficou foi o amor. O mesmo amor que começou com uma frase simples e se espalhou por gerações. E se me perguntarem qual é o segredo, eu digo: é acreditar que mesmo quando o mundo parece ter virado as costas para você, Deus ainda está te guiando para um lugar onde o amor mora. Às vezes esse lugar tem cheiro de café, som de risada de criança e o balanço de uma rede na varanda. Outras vezes
Ele é só um abraço. O tipo de abraço que te faz sentir em casa. O tempo me ensinou que o amor não acaba. Ele se transforma. E enquanto houver alguém para contar essa história, ele continuará vivo. Porque no fim das contas, o verdadeiro lar não é um lugar. É onde o amor está. Hoje, olhando para trás, entendo que a vida me conduziu exatamente por onde eu precisava passar. Cada lágrima, cada injustiça, cada estrada vazia me trouxe até aqui, até essa varanda cheia de risadas, até essa família que nasceu do improvável. Eu aprendi que o amor não se mede pelo sangue, mas pelo cuidado. Que ser mãe é ficar mesmo quando o mundo manda ir. E que às vezes Deus disfarça o milagre de recomeço num simples gesto de bondade. Eu, Rosa Maria dos Santos Moura, uma mulher negra que um dia chorou sozinha à beira da estrada, encontrei abrigo nas palavras de um homem simples. Você precisa de um teto. E eu de uma mãe para minhas filhas. A partir dali, a vida me ensinou que o lar não é um lugar, é um sentimento. É a fé de saber que, mesmo nas perdas, o amor sempre deixa raízes. E se essa história tocou o seu coração, me conte de onde você está assistindo. Quero saber até onde o amor pode chegar. Se inscreva no canal, compartilhe essa história. E lembre-se, o destino pode até nos testar, mas o amor sempre vence.